Então, meus amores, mais um pouco aí para vocês conhecerem mais um pouco da minha vida, tá? Então tá aí. Espero que vocês aí acompanhem aí minha trajetória de vida aí, tá bom, meus amores? Um beijo. Então presta bem atenção nessa entrada aí da minha vida, nessa passagem de vida aí, tá, meus amores? Bom dia, meus amores, meus coraçõezinhos. Que o Senhor seja contigo nesse novo dia, dessa quarta-feira abençoada. Que Ele te proteja, proteja a tua casa, a tua família, toda a sua parentela. E que Ele te contemple com muitas bênçãos. Então, vamos cantar um hinozinho para o Senhor. Então, meus amores, estou eu aqui preparando um cafezinho para mim, tá? Já dei aqui um passeio com o Maio e Malha. E eu quero dizer para você que nessa manhã o Senhor é contigo, que Ele é o dono das situações, das causas impossíveis. Creia, tão somente creia, que Ele pode sim mudar o quadro, mudar a história, mudar a nossa vida. E tudo que o Senhor faz para nós é perfeito. E nós ficamos felizes quando Deus atua na nossa vida, quando Ele tem compaixão das nossas dores, do nosso sofrimento, de nossas lágrimas. Você quer atingir um objetivo, você quer alcançar uma graça. Espera no Senhor, ora, confia, tenha fé, acredite que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus de vitória. E Ele é o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê, tá, meus amores? Eu vou deixar um versículozinho para vocês meditarem enquanto eu preparo aqui o meu café. Então, meus amores, a palavrinha que hoje, assim que eu abri a Bíblia, a palavrinha que apareceu para mim foi essa. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Veja, isso é forte, meus amores, isso é forte. O justo nunca jamais será abalado, mas o ímpio não habitarão a terra. E a boca do justo, em abundância, produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarragada. É isso, gente, é porque a vista não ajuda muito, tá? Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidade. Tá, meus amores? Glória a Deus, aleluia. Sabe, gente? Nunca vamos desejar mal ao nosso próximo, mesmo que ele nos fira, que nos arranhe, sabe? Porque às vezes é muito triste, né? Então, nós que somos cristãos, a gente não pode desejar o mal ao nosso próximo. A gente não pode querer o mal dele porque ele nos aborreceu, nos fez sofrer. Sabe, meus amores, porque eu passei por muita desilusão, muita decepção, muito sofrimento na minha vida. Então, eu acredito para você entender parte das minhas dores, dos meus sofrimentos que eu passei na minha vida, você teria que voltar nos vídeos do começo, quando eu comecei, para que você possa entender, sabe? Para que possa entender. Então, só voltando os vídeos anteriores que eu postei logo no começo, tá? Porque lá no começo é onde tá começo das minhas dores, da minha vida, do meu percurso de dor e sofrimento neste mundo, tá, gente? Hoje eu me sinto muito feliz, eu me sinto feliz, tá? Não vou dizer que tudo se concluiu, não, porque tudo é na vontade do Senhor, é como Ele quer, não é como eu quero, é sim como o Senhor quer, tá? Mas assim, gente, como eu passei
por muita coisa, eu passei por casa de várias pessoas, fui muito humilhada, fui colocada para fora com meus filhos, tá? Com meus filhos pequenos, sem ter onde colocar, sem ter para onde correr, e eu tive que... Eu não, Deus, foi Deus. Sempre foi Ele, gente. Sempre Deus, mas eu não enxergava que era Deus que estava ali ao meu lado. Que era Ele que estava ali ao meu socorro, tá? Eu, com tantas lágrimas, tanta dor, tanto sofrimento, mas eu não enxergava que era Deus que dava um sopro e mudava um pouco o quadro da situação para me tirar daquele vento tão pesado, gente. Então é isso, mas assim, então quando alguém me magoar, me ferir, eu dizia, um dia vai pagar, um dia vai passar pela mesma coisa que eu estou passando. Mas eu não podia fazer isso, gente. Eu poderia sim entregar a Deus e orar pelaquela pessoa para que Deus transformasse o coração daquela pessoa sobre mim e sobre outras pessoas, para que essa pessoa fosse mais humana, para que essa pessoa tivesse mais sentimento, se compadecesse mais pelas dores e o sofrimento do próximo, porque esse é o comum, gente. A gente não pode olhar só para a gente também tem que olhar na direção daquele sofredor, tá? Do nosso próximo, do nosso irmão, porque ele também sofre, não é só nós que sofremos, não é só eu que sofro, não foi só eu que estava sofrendo, tinha trilhões de pessoas ao redor do mundo todo sofrendo, gente. Mas a minha dor era tanto que eu só enxergava o meu sofrimento, tá? Eu fazia muito isso. Então, meus amores, enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, vou contar para vocês como foi que eu me casei, a história do meu casamento, tá? Eu vou contar isso para vocês, tá bom? Então, meus amores, na época, quando eu conheci esse senhor que eu me casei, eu estava num hospital de acompanhante de um doente. Esse doente era meu ex-cunhado, onde eu já era separada do irmão dele, já fazia muitos anos. Mas assim, ele ficou doente, ele teve um AVC muito forte e não tinha quem ficasse com ele no hospital, então eu fui ficar com ele. Então eu fiquei lá com esse cunhado meu, tomando conta dele. E o irmão dele, no caso meu ex-marido, ele levava para mim a janta, me entregava na estação, ele me entregava aquela janta, um trocado, para que eu passasse a noite, fazer um lanche, alguma coisa, e eu ia para o hospital. Então, nesse hospital eu conheci esse senhor. Esse senhor, ele também estava com um paciente, ele estava com um primo dele que também tinha sofrido um AVC. Um rapaz jovem. Então, gente, toda vez que eu estava ajeitando lá o meu ex-cunhado, trocando fralda, dando banho, tirando ele da cama, trocando lençol de cama, né? Então, toda vez que eu estava fazendo esse processo com meu ex-cunhado, ele estava olhando para mim. E ele tem uns olhão, assim, bem vivo, bem focado. E ele estava lá olhando para mim. E toda vez era isso, toda vez era isso. E eu comecei a ficar aborrecida com aquilo. Eu digo, toda vez que esse homem está aí olhando para mim, não fala nada, não dá bom dia nem boa tarde, mas está sempre com esses olhos abuticados olhando para mim. Então, o que que acontece? Eu saí na época, gente, eu fumava, tá? Eu fumava e eu saí na madrugada para ir tomar um cafezinho e fumar, acender um cigarro. E esse senhor saiu também, me acompanhou. Então, quando a gente chegou na barraca, eu pedi o cafezinho, ele também pediu um cafezinho e ele também fumava. Então, ao tomar o cafezinho, peguei meu cigarro para acender meu cigarro e ele falou comigo, ele fez
vou pagar o seu café. Eu disse, não, senhor, não quero não. Eu tô com o dinheiro de pagar o meu cafezinho. E ele ficou insistindo, eu não aceitei que ele pagasse meu café. Quando eu fui acender o cigarro, ele também me ofereceu o cigarro dele. E ele fumava do mesmo cigarro que eu estava fumando, o Hollywood. Eu também não aceitei o cigarro dele. Então ele começou a me investigar, me fazer pergunta. Você é casada? Aí eu respondi para ele, não, não sou casada, sou separada. Então ele disse, eu estava observando você, tomando conta desse senhor, é seu marido? Eu disse, não, não é meu marido. Eu falei para ele, não é meu marido, eu sou separada. É meu ex-cunhado. Ele disse, seu ex-cunhado? Eu disse, sim, é meu ex-cunhado. Ele fez, você é separado, você está tomando conta de um ex-cunhado seu. Eu digo, exatamente. Aí eu comecei a rir, eu disse, mas por que o senhor está tão espantado? Ele disse, não, porque para uma pessoa tomar conta de um paciente, de um doente, da forma que você toma, com esse amor, com esse carinho, sem ter nojo, sem nada, é porque realmente você é uma boa pessoa. Eu disse, olha, se eu sou uma boa pessoa, eu não sei, quem sabe é Deus, se eu sou uma boa pessoa ou não, o Senhor aqui sabe, porque jamais eu digo assim, eu sou boa, eu presto, eu sou... Não, eu não digo, gente, o que tem que dizer são vocês, são meus vizinhos, alguns amigos que eu tenho, que não tenho muitos amigos, gente. Assim, eu nunca fui uma pessoa muito dada à amizade, assim, de estar batendo papo, de estar ali na calçada, com uma vassoura, conversando. Eu nunca gostei. E confesso também, gente, que nunca tive tempo para estar, assim, com amizade, conversando, batendo um papinho, que é bom a gente ter pessoas boas ao nosso lado, ter uma amizade bonita, sim, claro. E muitas vezes essas coisas me faziam falta, tá? Porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar das minhas dores, desabafar. Mas eu não tinha. Então ele foi e falou pra mim, eu queria tanto encontrar uma pessoa que... para que um dia, quando eu adoecer, eu cair no leito e ter uma pessoa que tomasse conta de mim. Aí eu perguntei para ele, sua esposa? Ele disse, eu não tenho esposa. Eu vivi com 2 mulheres no passado, mas não deu certo, eu vivo só. Eu disse, seus filhos? Esse eu não tenho filho, nunca tive filho. E da minha mãe também fui filho único. Então, eu sou sozinha no mundo, só tenho uma irmã de criação, que é uma prima. Mas como a gente se criou junto, eu chamo ela de irmã. É a única família que eu tenho, são esses primos. Inclusive, o rapaz que estava no hospital, que ele estava tomando conta, era um primo, filho da prima dele, que ele dizia que era irmã, considerava, né? Então ele precisou ir para casa e ele não tinha quem olhasse mais o paciente, só tinha ele para olhar. Esse senhor, ele já estava com 72 anos, gente. Então ele pediu para mim, você poderia dar uma olhadinha nele enquanto eu volto, que eu vou levar essas roupas e vou trazer outras roupas e vou tomar um banho e trocar de roupa também. Eu disse, eu olho, pode ficar tranquilo que eu fico olhando ele. Ele tá certo, agradeceu e viajou, ele era de outra cidadezinha. E eu fiquei olhando o meu paciente e olhando o paciente dele, até o outro dia, ele voltou no outro dia. Então ficou eu ali, eu tomava conta do meu paciente e tomava conta do dele. Levei o paciente dele para tomar banho, dei banho, chamei a enfermeira para trocar medicamento e tudo. Então eu dei essa força para ele, sim. Então esse homem, ele começou a falar que queria alguém que não tinha... Se ele morresse, não tinha, não tinha para quem deixar o dinheiro dele, a aposentadoria dele. Ele tinha uma casinha pequenininha, gente. Era uma casinha realmente pequenininha, tá? Também não tinha terreno, era simplesmente aquela casinha. Então ele disse para mim que gostaria de ter uma pessoa para que quando ele morresse, o Estado, o governo não comeu, não ficar com o dinheiro dele, pelo menos para dar para essa pessoa, para quando ele adoecesse ter essa pessoa para cuidar dele. Então esse homem começou a me pedir em casamento, a querer se casar comigo e
perturbou, gente, perturbou muito, tá? Para querer casar. Mas acredito também que foi por afinidade que ele teve comigo e percebendo ele o quanto eu era cuidadosa com a pessoa que eu estava tomando conta, né, gente? Era um ex-cunhado. Então, meus amores, o primo dele recebeu alta e eu continuava no hospital. Mas antes dele ir embora, ele pediu o número do meu telefone. Eu dei. Ele disse, não, porque se eu vier para Recife de novo com ele ou fazer alguma coisa, eu posso ligar para você? Eu disse, pode. Então dei o meu contato para ele. Então se passaram uns 15 dias e ele ligou para mim. Aí perguntou como era que eu estava, como era que estava, se eu estava bem, perguntou pelo meu paciente, aí eu falei para ele, o meu faleceu. O meu ex-cunhado, infelizmente, ele faleceu, lutou muito, mas faleceu. Eu passei um mês, gente, tomando conta desse meu ex-cunhado, tá? E eu digo, infelizmente, ele faleceu. E o seu? Como é que tá o seu primo? Aí ele falou, ele tá na fila de transplante porque o rins dele parou, então ele tá fazendo hemodiálise. Ele falou pra mim. Então, com o tempo, ele ligou pra mim e disse, eu tô aqui no hospital de novo, tô na restauração tô no IMIP, isso foi lá em Recife, eu estou no IMIP com Ivonaldo novamente, porque ele teve uma piora e ele está aguardando um transplante. Você está trabalhando? Eu disse não, eu gostaria muito de estar trabalhando, até mesmo porque preciso muito, mas não estou trabalhando. Não está tendo trabalho para mim, estou procurando, mas emprego está difícil. Ele falou para mim, você quer ficar com Ivonaldo? E a mãe dele, ela dá um trocado, ela não paga, porque a gente sabe que é caro para uma pessoa estar com outra dentro do hospital, mas a mãe dele dá uma gratificação. E até mesmo porque você precisa. Eu disse, eu vou ficar com ele. Aí fui ficar com o primo dele, tá? Então, então, meus amores, fiquei lá com ele. Eu acredito que uma semana. Depois ele recebeu alta, foi para casa. Realmente eu precisava muito, eu estava com conta de luz atrasada. Tinha que pagar, né, gente? Eu estava sozinha, estava em uma casa sozinha. E, de certa forma, me ajudou, né? Realmente eu estava precisando desse trocado. Então ele foi embora, pegou o paciente dele, foi embora, mas continuou ligando para mim com a proposta de casar comigo. Mas, gente, eu não queria. Por que eu não queria? Era uma oportunidade, eu não tinha casa. Aí eu não tinha renda. Eu já tinha passado por casa de muitas pessoas da minha família, tinha sido muito humilhada, muito pisada, botada para fora de casa com meus filhos, como já falei. Por quê? Porque eu estava desempregada, porque eu não estava podendo ajudar nas situações, tá? Então, eu realmente era uma boa oportunidade para mim, né? Mas eu não me senti capaz de aceitar aquele casamento. Por quê? Não era um casamento por sentimento, né, gente? Por amor, não tinha paixão, não tinha amor, não tinha, de jeito nenhum. Então eu não queria me casar com esse homem, porque eu achei que se eu me casasse com ele, pelo que ele estava me propondo, eu iria me sentir uma vigarista, tá? Eu já me senti uma vigarista quando eu pensava em aceitar esse tal casamento, gente. Então, gente, esse senhor, ele continuou. Ele não desistiu, ele continuou. Chegou um momento que as pessoas começaram a falar para mim. Mas, poxa, você não tem ninguém, você é sozinha, vive aí sofrendo, perambulando na casa de um, na casa de outro, e por que não? Tudo bem, não é um casamento por amor, mas o que ele lhe propôs não foi um acordo, ele fez um acordo comigo, gente. Ele fez, não é um casamento onde vai ter toque carnal, mas um acordo para que quando eu preciso de você, se eu ficar doente, você esteja comigo
Você vai na minha casa 2 vezes no mês, faz faxina, faz uma comida para mim, passa uns dias lá comigo, faz umas comidas para mim, deixa umas comidas prontas e você retorna. Tá certo. E na época eu estava na casa da minha filha mais velha, com o meu filho caçula, que ainda era adolescente, tá? Então o que eu percebi? Eu percebi que esse homem ele não gostava muito de pessoas dentro da casa dele, sabe? Eu não... Porque ele sabia que eu tinha um filho adolescente, mas em momento nenhum... Não, quando a gente casar você vem embora pra cá, você traz seu filho pra cá e vamos seguir aí, viver a vida, você arruma um emprego também pra ajudar. Não sei, ele poderia ter feito isso, mas não, ele nunca tocou em assunto de meu filho ir morar lá. Não, ele queria só... Isso mesmo, quando ele precisasse, eu estivesse disponível para ir lá fazer uma faxina, fazer uma comida diferente para ele. E em troca, quando ele falecesse, o que ele tivesse ficaria para mim. Então, com o passar, passaram 2 anos e pouco, quase 3 anos nessa luta, casa não casa, casa não casa. Então eu concordei, gente. Eu estava num período tão desgastada por tanta coisa que vinha acontecendo, estava acontecendo na minha vida, eu digo, eu vou me casar, que pelo menos eu vou ter para onde correr. Eu vou ter uma casa para ir, para buscar um pouco de paz, de sossego, de tranquilidade. Então casei, gente. Então, antes desse casamento meu, chamei 2 irmãs minhas. E 2 irmãs que eu passei pela casa delas. E eu pedi para elas, para que eu não me sentisse tão só, para ir para o meu casamento, me dar um apoio, me dar uma força. Não era um casamento por amor, gente. Eu estava casando, mas eu não estava me sentindo bem, né? Mas de tanto ele insistir, eu digo, se eu já desisti tantas vezes, se eu já disse tanto a ele que não quero, e mesmo assim ele continua insistindo, é porque tem que ser. Então a gente tem que, às vezes, tem que saber a hora certa de entender as coisas e o que Deus está nos dizendo, o que Ele está nos proporcionando, porque Deus, Ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Mas Deus tinha esse propósito na minha vida, já estava ali nos planos, mas eu não estava entendendo, estava sempre fugindo. Então eu pensei comigo, eu fugi tanto, quase 3 anos, eu dizendo que não, que não, que não, que não, e ele não desistiu, então tem alguma coisa aí. Então eu aceitei. Então essas 2 irmãs minhas, elas não foram, gente, para o meu casamento, me dar aquele apoio, né? Apesar das indiferenças, não foram, tá? Elas deram muitas desculpas e aquilo me magoou, me deixou muito, muito triste, arrasou comigo. E eu não tinha, gente, uma percata para botar no pé, vocês acreditam? Eu consegui comprar um vestidinho, porque ele mesmo, esse senhor, me deu dinheiro para comprar um vestidinho. Comprei até no camelô esse vestido. E pedi uma percata, um calçado emprestado à minha irmã. E ela me emprestou essa percata para que eu pudesse me casar. Mas elas não foram. Só que aqui eu sou encostada a ela. Quando ela se casou, ela já vivia com o marido dela e resolveram se casar. Eu fui para o casamento dela, gente, para o casamento dela. Foi um casamento simples, um casamento assim, no juiz, só no juiz, mas eu estive lá, eu estava presente, eu estava com ela. Inclusive, ela se casou muito bonita, tá? Maquiagem toda arrumada, muito bonita. Mas eu estava lá no casamento dela, mas no meu ninguém foi, gente. Então, mas tudo bem, não é, gente? Tudo bem, a gente fica triste, dói, tudo, mas com o tempo, as dores e tudo vai passando, né? Então, meus amores, para reduzir essa história que ela ainda é longa, então o que é que acontece? Eu casei, passei 15 dias lá com ele na casa dele. Realmente, estava realmente uma bagunça a casa dele, faxinei, organizei tudo. Passei 15 dias lá na casa dele. E depois retornei porque arrumei um bico, um trabalho e retornei, tá?
Então ficou assim. Só que, o que aconteceu? Depois de 7 anos já com esse casamento, gente, não foi um casamento de corpo, tá? Isso foi um trato que fizemos, tá? Foi um combinado que ele fez comigo. Quando precisar de mim, eu estar lá com ele. Se ele adoecesse, eu cuidar dele, cuidar da casa dele, cuidar dele. Então, quando ele falecesse, o que ele tivesse seria meu, por direito, tá? Não foi um casamento de corpos ali, que pudesse haver sexo, não foi. Isso foi um acordo, foi um trato que ele fez comigo, tá? E foi ele que fez esse acordo, não fui eu que sugeri, foi ele que sugeriu, porque eu não queria me casar, gente. Porque como é que a gente vai casar com uma pessoa para ter ali, dormir junto, acordar junto, se você não sente amor pela pessoa? Você sente carinho, você sente cuidado, você tem cuidado, você se dedica àquela pessoa, mas de uma forma diferente, não com aquele amor entre homem e mulher, não é, gente? Então, se passaram 7 anos e minha filha, aqui em Caruaru, ela ficou doente, gente, com problema de hidrometriose profunda. Como eu já falei, é uma doença que o SUS não dá muita importância para as mulheres que têm esse problema de hidrometriose, tá? Mas essa doença, ela pode afetar os intestinos, útero, ovário, as paredes, tá? E ela é, sim, uma doença grave, séria, mas que não dão tanta importância. Agora há pouco foi que a gente viu, gente. Anitta sofrendo tanto com essa doença, né? E ela fez a operação dela agora, 50 e poucos mil que ela fez pago a cirurgia dela. Então, gente, mas ela estava sofrendo muito com essa doença também, a Anitta, né? Ela sofreu muito, então quer dizer, todos começaram na televisão, começou a comentar sobre a doença. Por quê? Porque a Anitta, ela abriu a boca, ela falou do que causa essa doença, até mesmo ela pedindo para interceder por essas mulheres que passam por esse processo dessa doença, porque é uma doença séria, que maltrata. Então, minha filha está passando por esse processo, tá? Com essa doença. Então, meus amores, minha filha tinha sido internada justamente na véspera de ano, na roupinha de ano. E foi quando eu recebi a notícia lá em Recife que minha filha estava mal, estava internada. Então eu vim feito uma louca para Caruaru para estar com a minha filha, porque o marido dela trabalhando e ele não tinha realmente como cuidar da casa, eles tinham uma filha, tá? Eles têm uma filhinha e a menina estudava, então estava assim, gente, e ela estava sozinha, porque aqui em Caruaru ela não tem assim ninguém da família dela, parte de mãe. Tem família por parte do pai, mas são homens, não tem mulher, tá? Agora há pouco que se mudou, que veio pra cá. Uma irmã do marido dela é uma pessoa muito legal. O nome dela é Gracinha e gosta muito dos meus vídeos, por sinal. Gracinha, beijo pra você, viu, linda? Então agora veio pra cá esse amor de pessoa. Se na época essa menina tivesse aqui, a Gracinha tivesse aqui, tinha dado muita força à minha filha, mas ela ainda não estava aqui, gente. Então eu vim ficar com a minha filha. Então quando foi, gente? Só que assim, esse senhor, ele bebia muito. Aí ele bebia cachaça, cachaça mesmo, não era cerveja, era cachaça. Gente, ele tomava uma garrafa de pitu, cana mesmo, por dia, gente, tá? Ele levantava 4 horas da manhã, que é dessas pessoas antigas que levantavam muito cedo. Gente, ele já botava um copo de pinga pra dentro. Ele bebia. Então eu comecei a pegar muito no pé dele. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você vai ficar doente. Você é um homem muito saudável pela sua idade, mas se você não parar com isso, você vai morrer, porque isso vai acabar, tá acabando com o seu fígado. E ele disse para mim que fazia isso desde que ele tinha seus 20, 21 anos, 22 anos. Gente, como é que pode um organismo aguentar tanta bebida, tanto álcool, né, durante tantos anos? Mas enfim, ele era muito bruto, muito ignorante, e ele não queria escutar, ele não gostava, gente, de conselho, ele não queria,
tá? Ele arengava comigo, dizia coisas comigo, me magoava, eu arrumava a bolsa e ia embora. E muitas vezes, gente, até eu já ia com a passagem preparada. Porque às vezes ele bebia, saía do prumo e eu tinha que estar com uma passagem na mão, preparada. Porque quando ele fazia isso, eu tinha que voltar, eu tinha que sair de lá, gente. Porque me magoava e eu, num período tão grande de sofrimento, de tanta coisa, né, gente, que eu tava passando, tinha terminado de passar, então eu achando que também era uma tauba para mim de salvação, estar ali, né, naquela casa, mas, gente, comecei a observar que não era tão fácil quanto tinha se imaginado, não. Então, meus amores, ele me xingou muito, me esculhambou muito, disse muita coisa com a minha filha, coisas absurdas. Isso porque eu disse que ia buscar ele para tratar dele aqui junto com a minha filha. E ele chamou um bocado de palavrão, tá? E eu, para não discutir com ele, eu já estava na graça, eu já estava ali com o Senhor, eu já estava ali buscando o meu caminho, eu já estava ali naquelas visitas à igreja, mas aquelas visitas sérias, onde seu coração já aceitou, mas só falta a última palavra, que é o sim. Então eu saí tirando por medo, mas fiquei muito desesperada, gente. Eu chorava demais, eu chorava muito, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, preocupada com ele porque eu sabia que ele estava lá e ele não, mesmo ele tendo ofendido, gente. Mas eu parava e pensava, foi a única pessoa que resolveu estender a mão para mim e ter vontade de me dar algo que um dia eu pudesse chamar de meu, para que eu não vivesse mais sendo humilhada nas casas dos outros, por onde eu passava, tá? E já com uma idade já madura, tá sendo tão ofendida nas casas dos outros, passando por maus pedaços, maus bocados, né, gente? Depois de tanta luta, de criança até chegar adulta, com tanto sofrimento. E assim, fiquei muito, eu sofria muito. Porque, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não posso abandonar minha filha aqui sozinha, mas não posso deixar ele sozinho. Gente, eu vivi um terror na minha vida. Foi aterrorizante isso, tá? Noites e noites, eu passei umas 3 noites sem dormir, sem comer, eu só chorava. Eu só chorava, porque eu queria estar com ele, né? O acordo foi esse, e além do acordo, era um ser humano, era uma pessoa que eu estimava, uma pessoa que eu carregava uma grande gratidão por ele, gente, por esse gesto dele, tá? Então, quando eu ficava assim, pedindo a ele para ele parar com essa bebida, muitas vezes eu quis levar ele para o médico, ele não, ele dizia coisa comigo, porque ele me maltratava, porque ele dizia que se ele sentisse alguma coisa por causa da bebida, ele pararia de beber. Mas na verdade ele já sentia, gente, todos os sintomas, como eu também estava ali, estava visível os sintomas que ele não estava bem, mas ele não obedecia. E ele era um adulto, eu não tinha como arrastar ele a pulso para o médico, né, gente? Ele era um adulto, tá? Bem mais adulto do que eu. Então, eu tinha visto uma manchinha na barriga dele, ele se queixava muito de amargor na boca, e ele não conseguia mais comer, a comida já não entrava. Então, o que é que acontece, gente? A bebida comeu o fígado dele, tá? O fígado dele foi completamente destruído, deu cirrose hepática, deu desnutrição, deu... Eu sei que ele estava com câncer, gente, tá? E já tinha... Tudo dentro dele já estava tudo perdido já, tá? E... Assim, foi rápido, gente. Ele adoeceu, tentei trazer ele para cá, ele não quis. Quando foi com 4 dias, 8 horas da manhã, a prima dele ligou para mim falando que ele tinha falecido. Vocês possam imaginar o meu desespero, a minha dor, a minha agonia que eu passei, gente. Só Deus sabe, porque a gente não sabe da vida de ninguém o que as pessoas passam, né, gente? Das dores, dos sacrifícios, do que se ela tá chorando, se ela tá triste, não sabe. Cada um é quem sabe de si, gente, tá? Mas só Deus sabe o que eu passei, as minhas dores, a minha cabeça, o meu sentimento. Só Jesus sabe, gente, a forma que fiquei. Então, gente, daqui de Caruaru para Timbaúba, que era onde ele morava, não tem condução direto.
eu teria que ir para Recife, para de Recife pegar outra condução, passar mais 3 horas na estrada para poder chegar lá onde ele morava. Então, lá a família, os primos dele, que ele se dizia irmão, tentaram enterrar ele no mesmo dia que ele faleceu, tá? Tentaram ocultar, esconder os papéis das casas, da casinha. Tudo que tinha dele, aliança, quando a gente se casou, fui eu que comprei a aliança. Esconderam aliança, esconderam o relógio, saíram escondendo tudo, televisão, tudo, tá? E então, daqui, como esposa, eu liguei para a funerária lá e eu disse não, que não ia, ele não ia ser sepultado naquele dia. Ele só iria ser sepultado no outro dia de manhã, que era para dar tempo eu chegar lá, gente, e pelo menos me despedir ali daquele corpo, né? Não dele, porque em espírito ele não estava mais lá, né, gente? Ele já não era mais ele, ali era só a carcaça, né? Então, mas eu precisava ver, eu precisava agir e eu precisava ver ele pela última vez. Então, para mim foi muito desesperador, gente, quando eu cheguei, tudo preparado ali, nossa, que eu vi ele ali, gente, naquele caixão, para mim foi muito doloroso. Eu desmoronei de uma forma. E a minha gratidão com ele é até hoje, gente, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui dentro da minha casinha. Como já falei, é alugada, mas é minha. Se eu pago, é minha. Pago minha luz, pago meu aluguel, pago minha R$ 40 de internet, que eu preciso usar a internet, né? Então, consigo me manter com esse salário, gente. A gente sabe que um salário hoje em dia é quase nada, não é, meus amores? Mas é como se diz, o pouco com Deus é muito, né? E eu sou muito satisfeita, muito grata a Deus. Então eu vim entender o propósito de Deus. Porque eu fugia tanto desse casamento e porque ele insistia tanto para que acontecesse o casamento. É como se Deus tivesse trilhado a mim, não. Ele não tem para quem deixar, ele não tem família, ele não tem esposa, ele não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. E tu não tem ninguém por tu, não tem quem te dê nada. Então o que ele tem vai ser teu. Então, Deus já tinha escrevido tudo isso. Então, meus amores, Deus já sabia de tudo isso, que ia acontecer tudo isso, porque tudo está escrito. Porque Deus sabe de tudo e a gente que não sabe de nada, não é verdade? Mas Deus já sabia que ia acontecer isso, que ele ia falecer dessa forma, Deus sabia. Então, foi uma forma de Deus me amparar um pouco. E assim foi feito, gente. Ele faleceu dia 10 de fevereiro, tá? Fez um ano, esse ano, no mês de fevereiro, que ele faleceu. O tempo passa rápido. Mas é uma pessoa, gente, que eu tenho uma gratidão tão grande, um carinho tão grande, gente. Às vezes eu me deparo aqui e eu ainda choro, tá? Mesmo com as ignorâncias, as brutalidades dele, às vezes tinha a boca meio suja, tá? Mas eu sou grata, mesmo assim eu sou grata a ele que, por causa dele, abaixo de Deus, Deus determinou e ele cumpriu abaixo de Deus. Mas ele não queria, tá, gente? Porque mesmo doente, ele tentou vender a casinha escondido de mim, sem eu saber, tá? Ele tentou. A família dele ocultou os papéis da casinha, esconderam para que eu não pegasse, para que eu não tivesse acesso, mas o direito era meu, gente. Eu era casada com aquele senhor, tá? Mas ainda tentaram não me deixar com nada, tentaram muito, mas o plano foi daquele. Foi o Senhor, o plano foi dele. Já estava escrito, já estava tudo planejado para o Senhor. Então ninguém poderia mais tocar no que era meu, ninguém podia mexer no que era meu, gente, porque o Senhor já tinha determinado que eu seria, que eu teria essa causa ganha e já era ganha, porque foi o Senhor que me deu. Mesmo ele ali naquela hora, morrendo, ele ainda tentou tirar de mim o que ele tinha dito que seria meu. Mas a palavra não era dele, a palavra era do Senhor. Esse é mais um testemunho de vida que eu estou contando para vocês, tá? E muitas ainda tenho.
para falar para vocês. Isso é aos poucos, como já falei, no decorrer do tempo, tá, gente? Vai dando um espaçozinho e eu vou falando da minha vida para vocês. Então é isso. Papai do céu abençoe, que Deus seja contigo em qualquer situação. Não tema, só creia. Creia no Senhor, que Ele pode mudar o quadro da sua vida e Ele pode mudar a sua história, tá bom, meus amores? Um ótimo dia, que seja de bênção, que seja de paz, de amor. Se inscreve, gente, dá um likezinho aí, inscreve aí, porque tá andando, viu, gente? Tá andando. E eu só agradeço a cada inscrito de todo o meu coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, meus amores?